porque falamos hoje de incontinência urinária e da sua relação com o parto e com o pós-parto. Para isso temos connosco a Diana Lopes, da Úteros. Olá, Diana, obrigada por estares connosco. Olá, Mariana, bom dia. Diana, de facto, esta questão da incontinência urinária no pós-parto é comum, é bastante comum e é também um grande medo das grávidas, certo? É verdade, é verdade. Sim, nós sabemos que efetivamente é um dos sintomas, quando falamos em incontinência urinária, falamos então em perdas de urina involuntárias, não é? E no pós-parto, nós na verdade temos diferentes tipos de incontinência urinária, mas a mais comum no pós-parto é a incontinência urinária de esforço, que é quando as mulheres perdem urina com esforços como a tosse, o espirro, o exercício físico. Por exemplo, exatamente. E realmente nós sabemos que a prevalência anda ali entre cerca de 1 a 3 mulheres no pós-parto pode ter estas queixas, embora os sintomas tenham tendência a diminuir ao longo do primeiro ano após o parto, e muitas vezes o que nós verificamos é que também já haveria sintomas na gravidez, ou seja, mulheres que têm estas queixas na gravidez têm mais tendência a tê-las após o parto. E muitas vezes as mulheres têm receio de procurar ajuda porque estão grávidas, mas na verdade ela é bem-vinda ainda na gravidez, porque nós podemos, em consulta de fisioterapia, começar a preparar estes músculos que eu trouxe aqui, até que nós chamamos os músculos do pavimento pélvico, exatamente porque são o pavimento ou o chão da nossa pelvis. Poderemos começar a prepará-los no sentido de dar consciência às mulheres de onde é que eles se localizam, de como é que eles funcionam, porque eles têm um papel muito importante nesta parte da continência, certo. É uma das suas funções. E porque se de alguma forma a mulher tiver essa consciência, e falaste aqui da palavra consciência, que acho que é o primeiro ponto, já pode, de uma forma consciente também, ir fazendo pequenos exercícios Exatamente. Que vão ajudando ou vão minimizando a probabilidade de desenvolver esta incontinência urinária. Certo? Tal e qual. Eu diria que a consciência é mesmo o fator número 1, porque ainda nos chegam muitas grávidas que a primeira vez que ouvem falar do pavimento pélvico é na gravidez e, na verdade, muitas vezes, só dando esta consciência, os sintomas já se modificam. Depois é importante esclarecer aqui, quando existem sintomas, fala-se muito do fortalecimento destes músculos, mas é importante dizer que, na verdade, primeiro a incontinência urinária, uma das grandes causas pode ser efetivamente a disfunção destes músculos, mas podem haver outras. Mas assumindo que pode ser uma disfunção destes músculos, eles tanto podem haver perdas de urina porque estes músculos estão muito tensos e não conseguem fazer a sua função, mas também porque têm pouco tónus, ou seja, fortalecer de base pode não ser sempre a resposta. Claro. Então, quando existem sintomas, que nós consideramos, não é, as perdas de urina, perdas de gases, dor na relação sexual, que são tudo sintomas de possível disfunção destes músculos, seria importante haver uma avaliação individual para perceber exatamente qual é a direção de treino que temos que dar a estes músculos. Claro, porque não basta, não há aqui um modelo uniforme, lá está, como dizias. É difícil, sim. Se eu estou perante um pavimento pélvico saudável, que não tem sintomas, destes que eu mencionei, não há problema nenhum em eu automaticamente exercitar os meus músculos, tal como quando vou ao ginásio e exercito qualquer outro. Os braços. Exatamente. Agora, quando eu tenho aqui queixas como aquelas que eu mencionei, aí torna-se importante avaliar para que nós possamos prescrever o que se chama o treino do pavimento pélvico, mas este treino não envolve só fortalecimento, portanto ele vai ser adaptado às características e à função destes músculos, certo. Que é diferente. E em muitos casos não implicam só este tal treino individual da mulher, implicam mesmo o fisioterapeuta pélvico para ajudar nestes exercícios. Sim, nós não fazemos, claro que em consulta há um acompanhamento, mas depois há muito trabalho de casa que tem que ser feito pela mulher. E também é interessante mencionar que há muitas mulheres que podem ficar assim um bocadinho assustadas no pós-parto imediato, mas nós sabemos que ali, nas primeiras 4 a 6 semanas após o parto, principalmente na primeira, segunda semana após o parto, as perdas de urina podem acontecer e reverter naturalmente. Ou seja, eu até preparo muitas vezes as grávidas para dizer, se acontecer no primeiro mês vale tudo. Porque o corpo está realmente a ter este tempo para também recuperar. O mais normal é que elas vão desaparecendo nas primeiras 2 semanas, mas nós consideramos que ali até às 4, 6 semanas pode reverter naturalmente. Claro, depende do ritmo também de cada corpo e de cada mulher. Chegando àquele patamar, se a mulher ainda tiver sintomas, provavelmente é caso para pedir ajuda. E por isso é que muitas vezes se recomenda estes check-ups às 4 a 6 semanas após o parto. Não só de ginecologia, mas também idealmente de fisioterapia. Pronto, mas não podendo fazer os dois, pelo menos quando eu vou à ginecologista fazer o meu check-up das 6 semanas, normalmente, se eu ainda tenho perdas de urina, é importante eu mencionar. Porque os estudos também nos dizem que os profissionais de saúde tendem
a não perguntar. E isso também contribui para que este assunto durante muito tempo tenha sido um tabu. Claro. Exatamente. E as mulheres às vezes estejam a viver com grandes dificuldades em silêncio estas situações que são muito chatas. Ora, vamos só aqui um bocadinho atrás. O que é que já percebemos? Que as mulheres que tiveram sintomas de incontinência urinária na gravidez têm mais probabilidade de vir a desenvolver esta incontinência urinária no pós-parto. Sabemos que o peso da barriga contribui também e há aqui uma ideia de que as mulheres que passaram por um parto normal terão mais incidência desta incontinência urinária. Mas isto não é líquido. Não podemos dizer que é. Vamos dizer antes assim, eu não posso assegurar que uma mulher que tenha uma cesariana não vai ter incontinência urinária ou não vai ter alterações do pavimento pélvico, porque efetivamente muitas dessas alterações acontecem pela gravidez em si e não necessariamente pelo parto. Agora, claro, que uma mulher que passa por um parto, por exemplo, ou que passa por uma cesariana, vai ter uma cicatriz abdominal, mas nós sabemos que os músculos abdominais também trabalham numa equipa muito sólida com os músculos do pavimento pélvico. É sistémico, não é? Exatamente. Por outro lado, claro que esta mulher não vai ter uma cicatriz no períneo e uma mulher que tem um parto normal pode ou não ter essa cicatriz. E muitas vezes o que acontece no pós-parto é que nós vemos que quando existem cicatrizes, seja por uma laceração ou por uma episiotomia, se esta cicatriz não for trabalhada, os tecidos ficam retraídos e os músculos ficam mais tensos, sem capacidade de fazer a tal força e relaxamento que devem. Então, muitas vezes, só trabalhando essa cicatriz, dando-lhe outra vez mobilidade, reverte os sintomas. Não é em todos os casos, mas eu diria que grande parte das situações de incontinência urinária naqueles primeiros meses pós-parto podem também ser revertidas nesta situação. Certo. Okay. Nós sabemos que há casos que muitas vezes culminam em cirurgias, mas são casos que não estão tão relacionados com o pavimento pélvico. Também poderão estar, mas normalmente são mais questões que já têm algum caráter também genético e que se podem manifestar eventualmente aqui, ou em situações de partos muito traumáticos, mas eu costumo dizer que é preciso que corra muita coisa mal num parto e hoje sabemos formas de que as coisas não vão nesse sentido, portanto também na gravidez eu preparar-me para o meu parto, para a minha experiência de parto, fazer um plano de parto, de uma certa forma tudo o que promova um parto fisiológico vai ser protetor para o períneo e nós sabemos hoje em dia estratégias para o ajudar também, incluindo na gravidez, por exemplo, com a massagem ao períneo ou com estratégias intraparto, onde muitas vezes, por exemplo, dar tempo a estes músculos para relaxarem devidamente, dar-lhes a privacidade que eles precisam também para relaxar. Todos nós sabemos que se vamos à casa de banho e a porta não fecha bem, o nosso pavimento pélvico tem mais dificuldade em relaxar. Claro. Então, no parto, se eu tenho uma plateia a ver, se calhar eu também vou ter mais dificuldade. Claro. São exemplos, não é? Certo, não, mas é um exemplo muito visual daquilo que todos nós facilmente conseguimos perceber, esta necessidade do relaxamento e depois da contração, que também é muito importante. Só para terminar, Diana, conselhos que possas dar também às grávidas que estão lá em casa para ter algum cuidado em relação a esta questão da incontinência urinária, que não deve ser a única preocupação, não é? Claro, portanto, sim, olha, de uma forma geral, claro, ter consciência destes músculos vai ajudar imenso e se eu tenho um pavimento pélvico saudável, posso então trabalhá-los sem problema, mas eu diria que temos que olhar também para a função global, porque o pavimento pélvico, como nada no nosso corpo, não trabalha em isolamento. Então nós sabemos que, por exemplo, a prática de atividade física é protetora para o pavimento pélvico, que manter um bom ganho ponderal, ou seja, um aumento de peso adequado também vai ajudar e, ao contrário, no pós-parto, eu conseguir claro, com o devido tempo, mas ir recuperando o meu peso pré-gravidez é importante, porque nós sabemos que o excesso de peso causa um grande impacto no pavimento pélvico. E a amamentação ajuda também nesse processo. Claro, nisso. Por outro lado, por exemplo, ter uma boa saúde intestinal, nós sabemos que a obstipação é um grande fator de risco para a disfunção do pavimento pélvico. Se pensarmos que a bexiga e o intestino vivem aqui quase como vizinhos, então é normal que se o intestino estiver mais irritado, que também possa trazer sinais para a bexiga. E é isso, cuidar as nossas rotinas de sono, de alimentação e gestão de stress, muito importante. Certo, porque boas relações. Exatamente. Que ajudam muito aí à gestão de stress. Exatamente. Diana, foi um gosto estar contigo. Obrigada por este bocadinho.